Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Isso está lá em Atos, no capítulo 9, os versos 17 e 18. Bom dia, bem-vindos ao Sintonia do Dia, a tua conexão diária com Deus. E hoje nós vamos falar sobre a história de Ananias, um homem comum, mas obediente, que foi usado por Deus para trazer cura e restauração a Saulo. Saulo, aquele homem que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo. Que missão de Ananias, hein? A vida de Ananias nos ensina sobre a importância da obediência e da fé, especialmente quando Deus nos chama para agir em situações que podem parecer difíceis ou desafiadoras. O contexto desse versículo ele ocorre depois que Saulo, na época, um perseguidor implacável dos cristãos, foi cegado em uma visão de Jesus no caminho para Damasco. Isso está lá, no capítulo 9 do livro de Atos. E após esse encontro, Saulo foi levado até Damasco, e lá em Damasco ele permaneceu cego por 3 dias, sem comer e nem beber. Olha só, que luta que Saulo viveu. Deus, então, ele se dirige a Ananias, um discípulo de Jesus, e o instrui a ir até Saulo para orar por sua cura. Que coisa extraordinária, Ananias, ele hesitou, Hesitou porque a notoriedade de Saulo como perseguidor era grande. Mas mesmo assim, Ananias obedeceu à voz de Deus e foi até Saulo. A oração de Ananias não só trouxe cura física a Saulo, mas também trouxe cura espiritual. Saulo foi transformado. Então, quando ele impôs as mãos sobre Saulo, este foi curado. Saulo foi ali curado da cegueira e, além disso, ainda recebeu o Espírito Santo. Que maravilha! Esse momento marca o início da transformação de Saulo em Paulo, o grande apóstolo que espalharia o evangelho por todo o mundo. Que maravilha! O exemplo de Ananias é poderoso, gente, porque ele foi um simples discípulo de Jesus, mas respondeu com coragem e fé ao chamado de Deus. Mesmo ali com a fama de Saulo, Ananias criou coragem e preferiu obedecer, Hesitou, mas cumpriu. Muitas vezes, quando Deus nos chama para agir, a situação parece desafiadora ou até arriscada. É verdade, nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto, nós vamos ter que agir em fé em diversos momentos da nossa vida. Ananias, ele sabia da reputação de Saulo e provavelmente ele sentia medo, mas ele confiou em Deus e ele obedeceu. O que seria mais viável ali, ou não é? Ir pelo medo ou obedecer à voz de Deus? Então, essa atitude de Ananias nos desafia a ouvir a voz de Deus, mesmo quando não entendemos completamente os seus planos ou quando as circunstâncias parecem até assustadoras. Que você não tema no dia de hoje, viu? Não tema. Que você possa estar sensível à voz de Deus e não temer, somente obedecê-lo. Isso é que ele espera de nós. Ananias, ele nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa disposta a obedecer, independente do seu status ou de sua experiência, ou até da compreensão completa da situação. Ananias não tinha ideia do que estava acontecendo, ele só recebeu um comando de ir lá e orar para este homem. Ananias foi uma peça crucial no plano de Deus para transformar a vida de Saulo. Então imagine, se a gente fala não para Deus, quem será que está perdendo com isso, é ou não é? Porque ali Ananias, ele disse sim,
e ele foi o veículo que deu o start na transformação de Saulo. Como Ananias, nós podemos ser instrumentos de cura e transformação na vida de outras pessoas, mesmo quando nós não vemos todo o quadro, né? Mesmo quando nós não entendemos todos os detalhes do plano de Deus. Às vezes a gente nem precisa saber, né, os detalhes. Deus sabe todos os detalhes. Além disso, Ananias, ele nos ensina, né, que a obediência a Deus não é apenas sobre ações, mas também sobre a atitude do coração, né? Mesmo com dúvidas, mesmo com receios ali, com medo até, Ananias escolheu confiar e agir, não é? E às vezes a obediência, né, a obediência de fé exige coragem, mas é nessa coragem que Deus nos usa de maneiras inesperadas e poderosas. São nesses passos de fé que nós vamos vendo ali o poder de Deus se manifestando na nossa vida. Então hoje eu quero que você pense em como Deus pode estar chamando você para agir de uma maneira que talvez até pareça difícil ou assustadora, não é? Como que Deus está te chamando nesse dia? Como Ananias, você pode ser chamado a trazer cura, ajuda ou direção a alguém que precisa. Hoje, no seu dia, no seu trabalho, na escola, você pode ser esse veículo, esse instrumento de Deus para abençoar alguém e dar um start na jornada de transformação dessa pessoa, né? Que você possa nesse dia perguntar, né? Estou disposto a obedecer a Deus mesmo quando o plano dele parece difícil ou fora da minha zona de conforto? Talvez haja alguém em sua vida ou uma situação onde Deus está chamando você a agir com fé e obediência, que a gente possa ser nesse dia como Ananias, que a gente possa hoje responder, né, ao chamado de Deus com coragem, sabendo que Ele vai usar a nossa obediência para transformar outras vidas, para transformar o nosso lar, para transformar o nosso ambiente de trabalho, não é? Que coisa extraordinária. Ananias não é o único exemplo de alguém que em um momento de obediência transformou uma situação. Ele não é um exemplo isolado, não. Pense também em Pedro, né, quando Jesus pede a Pedro para lançar as redes no mar, mesmo depois de uma noite inteira sem pescar nada, o que que Pedro faz? Né? Pedro, ele apesar das dúvidas dele, ele vai lá e obedece. E a partir daí ele vê um milagre acontecendo, certo? Então, como Ananias e como Pedro, quando nós respondemos também com fé ao chamado de Deus, ele nos usa de maneiras poderosas, que vão além do que a gente possa imaginar. Que assim seja nesse dia, na sua vida. Não é? Às vezes nós podemos hesitar em obedecer ao chamado de Deus, especialmente, né, quando a pessoa ou quando a situação ali envolvida parece difícil demais ou improvável, né? Às vezes você olha e fala: nossa, aquela pessoa é muito difícil, nossa, aquela situação ali é improvável. Né? Como Ananias, nós podemos ser chamados a ajudar aqueles que, à primeira vista, parecem ser inimigos ou pessoas fora do alcance da graça de Deus. Quantas vezes a gente olha e julga e fala: acho que não, não vai rolar, não vai dar certo, né? Ou a gente fica com medo, né? Mas a verdade é que, como Ananias, nós devemos confiar que Deus sabe o que Ele está fazendo. E se Ele colocar a oportunidade diante de você, encare e tenha certeza que Ele é por você. Amém? Ele pode usar a nossa obediência para trazer cura, transformação e até mesmo salvação de vidas, né? Eu quero que você lembre lá de Isaías, no capítulo 55, Deus nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, não é? Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que coisa tremenda, né? Deus está fazendo a gente lembrar que Ele é superior, que Ele está acima, né? Deus vê o quadro completo e Ele tem um plano perfeito. Então, acalma o teu coração nesse dia. Ouça a voz dele e deixe ele te usar.
né? Mesmo quando não compreendemos, nós podemos confiar que ao obedecer Ele, estamos participando de algo maior do que imaginamos, né? Que você receba isso no seu coração no dia de hoje. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela palavra de hoje e por esse exemplo de fé que Ananias nos dá. Que possamos, assim como ele também, sermos canal de bênção na vida de outras pessoas nesse dia. Que possamos hoje também, Senhor, sermos bênção no trabalho, em casa, né, na escola, né, e que possamos cumprir o que o Senhor já determinou para nós nesse dia de hoje. Não deixe que a dúvida, que a hesitação, que o medo, né, nos atrapalhe, mas que nós possamos receber a tua força, o teu encorajamento nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Não deixe de comentar, curtir e compartilhar esse devocional para que outras pessoas também sejam abençoadas.